E aí, gente, tudo jóia? Vamos continuar falando da contabilidade agroindustrial, os aspectos legais, né? Hoje eu trago um histórico legal brasileiro. A gente falou no último vídeo sobre a criação e os objetivos do CPC, a questão legal internacional voltada para as IFRS, né? E agora a gente vai ver um pouco do nosso histórico para a gente compreender dentro do agronegócio, algumas leis específicas que a gente precisa dar conta, como gestor, como contador, como usuário aí dessas informações, tá? E, e a gente vai entender como que essas regulações nos alcançam. Bom, a gente sabe que as empresas podem ser reguladas de várias maneiras, né? A gente tem um aspecto econômico, a partir de impostos, a partir da própria concorrência no mercado, exigências gerais do mercado, né? Marketing, enfim. Também há a questão social, a questão trabalhista e alguns aspectos ambientais também, cada vez mais fortes hoje, né? E essas empresas são reguladas através justamente das leis, do próprio mercado, dessa pressão social e política, e aí um exemplo, né, que são os protestos, e a própria autorregulação ética, que hoje também é bastante comum, e a despeito aí, por exemplo, da questão do compliance, né? Bom, o que que promove, né, mudanças nos moldes de regulação social e ambiental, né? As pressões regulatórias e acordos internacionais é uma das primeiras coisas que ajudam a promover essas mudanças. Os acordos internacionais, por exemplo, com a ONU, né, o Pacto Global, as cartas que nós temos, né, de direitos humanos, por exemplo. Hoje nós temos também o, a, os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, né, criados aí pelas convenções quadro, juntamente com a ONU, né, praticamente todo o mundo engajado voluntariamente, né, a erradicar fome, promover um bem-estar social, promover educação de qualidade, reduzir ou mesmo eliminar desigualdades, né? E, enfim, então a gente tem várias formas aí que acontecem hoje globalmente para provocar essas mudanças regulatórias. Tá? E isso vai afetar diretamente toda e qualquer empresa, entidade que a gente tenha contato. A pressão social da mídia também, né? As organizações da sociedade civis, o próprio Estado, as instituições reguladoras voluntárias, por exemplo, nós temos a ISO, que é uma organização sem fim lucrativo, que trabalha também com um grupo bastante amplo de cientistas, gestores, governantes, e recentemente a ISO publicou internacionalmente a ISO 26000, né, um documento que fala sobre a responsabilidade social das empresas, né? São diretrizes e princípios para que as empresas possam fomentar e realizar mais ações socialmente responsáveis, né? Isso envolvendo aí meio ambiente e uma série de outras coisas mais. Existe também uma pressão emergente de consumidores e organizações, né? Os consumidores finais hoje são mais exigentes, se esclarecem mais, têm mais opções e, portanto, têm mais também formas de selecionar os produtos, os serviços que querem consumir, né? E, como eu já disse anteriormente, aí, a autorregulação, que através aí, principalmente dos programas de compliance. Vamos falar então essa política e regulação ambiental no Brasil. Hoje a gente tem uma regulação social que envolve, que abarca tudo isso, mas quando a gente começou a desenvolver, elaborar e praticar, executar, né, políticas de regulação no nosso país, era mais voltada para a questão ambiental, né? Nesse sentido, né? Porque nós temos uma legislação aí existente desde sempre
Bom, em 1542, nós tivemos, por exemplo, um dispositivo legal para falar, para regular o uso do pau-brasil. Né? Por que eu estou falando dessas coisas para a gente aqui na contabilidade do agronegócio? Porque isso vai ajudar a gente a entender, por exemplo, lá na frente, a como atender e por que devemos atender o Código Florestal, tá, gente? Então, a gente vai ver brevemente aqui esse histórico para a gente chegar até lá, tá certo? Então, o registro que nós temos, né, de uma primeira regulação ambiental no nosso país foi ainda no período colonial, né, em 1542, com esse uso do pau-brasil. Por quê? Porque ele já estava sendo extinto, né? A exploração era muito intensa e sem controle. Então, o pau-brasil era uma árvore, uma espécie em abundância no nosso país, mas que já estava em extinção por conta desse uso descontrolado, dessa exploração descontrolada. Logo em seguida a gente teve o dispositivo legal, logo em seguida não, né? Você vê aí mais de 200 anos depois, sobre o uso das florestas como um todo, porque aí a gente já via uma exploração mais duradoura, mais intensa, que estava já trazendo uma possível extinção a várias outras espécies, além do pau-brasil, né? Em 1808 a gente teve a criação do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, né? Em 1821 algumas reservas florestais, então são marcos aí desse período e desse histórico. Em 1850 tivemos a Lei das Terras, né? Que já estabelecia, por exemplo, terras que somente pudessem ser feita compra, né, ficando proibido o uso capião, né, de terras públicas. Foi desde 1850 que se proibiu essa questão do uso capião de terras públicas. E também punir pessoas que causassem, empresas que causassem dano ao meio natural, às terras, né? Através, por exemplo, de derrubada de matas, queimadas e tudo mais. Então, em 1886, tivemos aí a criminalização por incêndio sobre a vegetação, lá em 1886. E a gente percebe que o incêndio é algo ainda recorrente nos dias de hoje, né? Bom, concluindo esse período, a gente foi um período histórico marcado pela expansão do setor agrícola, observe, com o predomínio dos grandes latifúndios e monoculturas. Então, observem que o agronegócio brasileiro ele está no auge atualmente, mas não significa que ele começou agora, né? O agronegócio brasileiro começou desde que o Brasil começou, né? Primeiramente nas mãos dos nossos colonizadores, depois nas nossas próprias mãos. No período republicano, a gente teve aí alguns fatos interessantes, importantes, que devem ser citados, ali começando pela primeira Constituição da República, né, em 1891, que trouxe em 1904 a introdução do eucalipto no Brasil, que hoje é uma grande monocultura, né? O Brasil é o primeiro, né, o maior exportador de celulose de eucalipto, né, no mundo. Em 1911, a gente teve a primeira reserva florestal do Brasil. Em 21, foi criado o Serviço Florestal do Brasil, que eu trago aí essa logo aí, o Sistema Nacional de Informações Florestais do nosso país. Em 34, a gente teve o nosso primeiro Código Florestal, né, aí, em 1934. E em 1955 a gente teve a fundação da Sociedade Brasileira de Silvicultura, que funciona até hoje, e tivemos o Estatuto da Terra em 1964. Depois uma segunda versão do Código Florestal em 1965, já trazendo à tona o que a gente recentemente discutiu bastante no novo código, sobre as áreas de proteção permanente e as reservas legais. Então, todo o agronegócio vai precisar atender a esse percentual exigido por lei, né? Enquanto área de preservação permanente e reservas legais. Então, não é toda a área que uma empresa do agronegócio pode simplesmente adquirir e explorar com qualquer tipo de cultura, seja vegetal ou animal, né? Ele tem que primeiro respeitar
o Código Florestal e esses percentuais destinados à preservação ambiental. Em 1986, foram proibidos o desmatamento de florestas nativas, foram modificados os limites mínimos, né, de áreas de preservação permanente. Aí tem a metragem, que até hoje a gente deve cumprir. Hoje nós tivemos alteração no novo código, mas só para mostrar a vocês que esses limites, essas regulações começaram lá desde trás, né, desde o século passado. Né? A gente já está em outro século e isso já começou desde lá. A reserva legal tornou-se obrigatória, né, desde 1989, e aí tem algumas informações interessantes aí desse período. Por exemplo, ali a gente, aí em 89, passou a ser exigido que 20%, né, da vegetação nativa do Cerrado, da área da região ali do Cerrado, fosse preservada, fosse mantida, né? É uma obrigação, né? Passou a ser uma obrigação. E isso também, a gente, por conta da peculiaridade territorial que nós temos, né? Um grande território, um vasto país, né? Em termos territoriais. Então, a gente tem também diferenças, né, entre os biomas. Né? No Cerrado está aí o 20%, nesse momento de 1989. Mas a gente tinha outros percentuais para o bioma da Mata Atlântica, por exemplo, que é o nosso aqui da região sul da Bahia. Enfim. A lei dos crimes ambientais saiu, gente, em 1998, mais próximo aí da gente, né? Então, eu destaquei esse artigo só para a gente não passar em branco. Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, administrador, membro do conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática quando podia agir para evitá-la. Né? Então, isso já é aí algo que continua em vigor desde 1998. Então, nós estamos aí, né, representados ali pela expressão ali, pela figura do auditor. E aí, no período já mais atual, né, a gente já teve aí em 2006 a Política Nacional da Agricultura Familiar, o PENAF. Esse programa de fortalecimento da agricultura familiar, ele continua em vigor, que é o PRONAF, estabelece conceitos, princípios e instrumentos destinados à formulação de políticas públicas voltadas para a agricultura familiar e empreendimentos familiares rurais. Aqui na região sul da Bahia, gente, nós temos muitos empreendimentos que são desse núcleo, né, da agricultura familiar, ou de pequenos produtores rurais, enfim. Então, na hora de vocês prestarem o serviço contábil, vocês vão perceber que esse tipo de formação, de constituição no agronegócio é muito presente, é bem consolidado já e tem aí tem políticas próprias, tem toda uma forma de se olhar para este setor e para estas entidades do setor, tá? Muitas pessoas físicas também envolvidas. Aqui, só para trazer um pouco mais sobre essa questão da agricultura familiar, eu trouxe o print aí da tela do Banco Nacional de Desenvolvimento, que é quem financia, né, esse programa. Tá? Isso é um financiamento para custeio, investimentos em implantação, ampliação, modernização da estrutura de produção, beneficiamento, ou seja, toda a agroindústria está dentro, né, pode ser beneficiada por esse programa. Tá? Então, tanto a atividade agrícola, como a pecuária, como também a agroindústria. Em 2009, a gente começou a legalizar o cadastro ambiental rural. Tá? Esse é o tema do nosso próximo vídeo. A gente vai aprofundar um pouco mais sobre o CAR. Eu espero vocês. Obrigadão, saúde e paz.